Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Maravilhoso é estar na presença dEle. Pastor Caio, muito obrigado. Estou honrado, viu, pastor? Eu não tenho palavras para dizer a honra que esse homem de Deus me deu de fazer a abertura do primeiro culto. E a abertura traz a mim uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu vou trazer aquilo que Deus quer que todos esses 12 dias seja a palavra para os irmãos saírem vitoriosos dessa campanha. Muito obrigado, pastora Eliane, obreiros da casa do Senhor, Igreja Santa do Senhor. Que Deus abençoe. Sem mais delongas, agradecer a minha esposa por estar comigo essa noite. Abra suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ouvir um clamor que uma certa mulher fez. Vamos ver que vou... Perdão, derrubei a água. 1 Reis, capítulo 17, versículo 20 e 21. Amém? 1 Reis 17, 20 e 21. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Oh, glória. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 17, 20 e 21. Então clamou o Senhor: Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afliges, matando-lhe o filho? Estendeu sobre o menino 3 vezes o clamor o Senhor, e o Senhor meu Deus rogou que a alma deste menino tornasse a entrar nele. Assente aí, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que os dias que antecedem agora a vinda do Senhor, porque já está muito perto e cada vez mais se aproxima, pastor, cada vez mais a batalha espiritual aumenta, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que você entre no céu. Ele está fazendo o maior esforço para tirar você da presença de Deus. E o que está acontecendo nesses últimos dias é isso. É muito desânimo da igreja. A geração que antecede aí a vinda de Cristo estão ficando para trás. O Senhor falou que o caminho era apertado, a porta é estreita e poucos são os que vão passar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Estamos vivendo esse dia aonde já não há mais aquele fervor do Espírito Santo. A igreja está fria, a igreja está gelada. E nós estamos diante de um texto de uma mulher que também estava passando um momento como este. Ora, nós vemos o texto no capítulo 17 falar que esta mulher, ela estava passando fome, necessidade, a sua vida de pobreza, diante de um rei idólatra. Nós vamos ver que o texto que nós lemos nos mostra que era um tempo difícil, um tempo como esse, difícil para todos. Nós vamos ver que o texto fala, meus queridos amados, de um tempo de escassez. É o relato da viúva. Nós vamos ver que o tempo está falando aqui que o... Aleluia. Glória, voltou. Nós vamos ver aqui que o texto está falando de um tempo de escassez. Um tempo de fome. Um tempo... Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse tempo, queridos e amados irmãos, o povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. Fome, sofrimento, os rios se secando, Israel oprimido por um rei que deixaram o Deus e começou a servir a outro Deus. O texto fala de uma mulher que estava à beira da morte, porque nós vemos no versículo 1 ela falar para Elias que ela só tinha um punhado de farinha, e iria fazer primeiro um pão para ela e para o seu filho, e depois morrer. Se os irmãos são leitores da palavra, vê que esse texto nos dá conta de uma mulher sofrida, de uma mulher em decadência, de uma situação terrível. Porém, queridos e amados irmãos, Deus manda o profeta se levantar e descer até aquela cidade, e lá uma mulher alimentaria este profeta. Agora vocês imaginam, Elias desce na situação também terrível, porque Elias estava sendo perseguido. E o texto diz que agora Elias vai até a casa dessa viúva, achando um lugar para se alimentar e se hospedar. E Elias encontra a mulher em decadência. Eu vejo aqui Elias falando: Deus mandou, lá vai ter uma mesa farta. Pelo contrário, Elias achou a mulher já no ponto de suicídio com seu filho. E nós vemos, queridos, porque o povo de Deus abandonara o Senhor. O rei que deveria governar a nação e trazer a nação em paz, em prosperidade, foi um rei que fez alianças erradas, e aí começou a destruição daquela nação. Pastor Caio, eu vou falar uma coisa aqui muito importante essa noite. Você vai entrar nessa campanha sim, para sair vitorioso. Você tem que observar qual aliança que você está fazendo, com quem você está lidando, com quem você está se associando, porque quando entramos numa campanha é batalha espiritual, e quando se fala de batalha espiritual, você não está lutando com qualquer um não, você está lutando com o inimigo. Irmão, subir monte é batalha espiritual, fazer propósito é batalha espiritual, está diante daquilo que você projeta para a sua vida, é batalha espiritual. Hoje em dia enfrentamos as mesmas situações. Vamos falar mais pesado ainda, estamos vivendo um momento pior do que essa mulher, esta viúva. Por quê, pastor? Porque esse momento de pandemia é um momento em que abala a estrutura humana, e o inimigo mexe com o psique do ser humano, porque a função dele é desestruturar, tirar você da bênção. E nessa noite eu estou aqui como profeta de Deus falando, ele queira ou não queira, mas esta igreja vai caminhar no propósito. Os dias que enfrentamos são dias maus também. Andamos em lugares que nós vemos a destruição. Vocês acompanharam Manaus em uma decadência, quase em extinção, porque chegou um momento em que os governantes deixou perecer aquela nação, e não foi diferente aqui. Acabe, ele vai fazer uma aliança com Jezabel, e a aliança que Acabe fez com Jezabel, uma mulher estrangeira, e trouxe para dentro do povo da nação de Deus, da nação de Israel,
trouxe os seus ídolos, trouxe o seu Deus, trouxe o seu altar. Eu quero falar nessa noite para esta igreja: olha, aliança errada é destino errado, é promessa errada. Se você fazer aliança errada, você está sujeito a fracassar. E nós vemos aqui o texto falar que Acabe se afastou de Deus. E o inimigo, pastor Eliane, nesses dias, está fazendo o povo se afastar de Deus. Eu vou ficar em casa, presbítero Rogério, porque a pandemia é perigosa. Ei, qual é o Deus que tu serve? Qual é o Deus que tu está servindo? É um Deus de barro? É um Deus de pedra? O Deus que eu sirvo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o Emanuel, Deus conosco, é o lírio do campo, a rosa de Sharon, o pão da vida, o maná que desceu do céu. Ele é o lírio do campo, a água viva, a fonte de água viva. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele é o dono da vida e o dono da morte. Você está temendo o que ainda nesses últimos dias, aonde a igreja está vivendo o dia que antecede a vinda do Senhor, mas a igreja está gelada. Entrar numa campanha dessa, não se preocupe, pastor, com o número que veio. Sabe por quê? Porque foi esses que Deus escolheu para estar aqui hoje. Então nós vemos que Acabe faz tudo errado aos olhos do Senhor. Trazer para dentro da tua casa, olha, vigia quem vai passar nas portas da tua casa nessa campanha, vigia quem abre a tua geladeira, quem se assenta no seu sofá, quem está entrando na tua casa, vigia, porque o inimigo ele vai mandar o secretário dele. Nós vemos aqui que Jezabel entra e traz o seu altar, os seus ídolos e os seus deuses. E Acabe aceita, faz uma aliança. E o pior, que Acabe ainda se casa com Jezabel. Os casamentos que eu estou falando em geral, é casar-se com aquilo que não é de Deus. Ou seja, apropriar-se daquilo que Deus não quer. Ou seja, vamos falar mais forte ainda. Eu não estou falando de desigual, julgo desigual, não, eu estou falando de bens materiais. Olha, vigia, sabe por quê? Porque Deus está de olho. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Ele olha a terra de cima e embaixo e sabe de todas as coisas. Então, para você perder a bênção, é muito pouco e é muito fácil. E nós vemos aqui que o pior de tudo é que Acabe se casa com Jezabel. E Jezabel, ela procurou trazer a idolatria, trazer os seus deuses. Nós estamos numa campanha, e é onde a campanha pede, pastor, para quando nós entrarmos nessa campanha, vivermos em santidade, em vigilância, porque a campanha vai te levar numa porta de vitória, e o inimigo, ele é o seu obstáculo, é o seu adversário, ele vai fazer tudo para que você não atinja o alvo. E nós vemos aqui que Jezabel, ela trouxe a idolatria para dentro da cidade, e o rei agora aceita a idolatria, pastor. E o texto vai dizer que Acabe faz uma aliança errada. E alianças erradas, eu vou falar mais sobre a aliança aqui, porque o Espírito Santo está me tocando. Alianças erradas te mata a tua fé, te tira teu ministério, traz confusão na tua vida, traz sofrimento. Você não pode ser, você não pode se associar com o inimigo. E nós vemos aqui que agora Elias chega na casa desta viúva. Para a gente já ir para o final, vou ser bem breve. Nós vemos que Elias, ele entra na casa dessa viúva e pede para ela trazer um pouco de água primeiro. Água e pão. Se você acompanhou o texto, ele fala assim: traz para mim água e pão. Aleluia.
Elias achou que esta viúva ia trazer um banquete, o melhor pão da sua casa, a água potável da sua casa, mas a resposta dela para Elias foi que não tinha nada. E ela ainda joga na cara de Elias assim, ó: assim como vive o teu Deus, Elias, não é o meu, é o teu, eu não tenho nada. A situação estava tão terrível, pastor Eliane, que a viúva já se deu conta que nem o Deus mais era dela. E nós estamos vivendo esse dia. Estamos vivendo esses dias aonde muitos estão abandonando Deus. Muita gente em casa, crente em casa, muita gente não procura mais cultuar. E não está só aqui não, pastor. Nós tivemos num culto de senhoras que tinha 8 pessoas, e 3 eram senhoras, 5 homens. E o que está acontecendo, pastor? Está acontecendo, sabe o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está esfriando. Mas o Senhor fala lá em Apocalipse: aquele que vencer herdará a coroa da vida. Então nós vemos aqui que Elias chegou numa situação de encontrar uma mulher a ponto de suicídio, porque ela própria relata: olha, eu vou fazer um bolo para mim, outro para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Que situação era esta? Que situação estava vivendo esta viúva? Porém, como o homem de Deus chegou na casa, as coisas mudam. Eu vi o meu pastor falar umas coisas aqui agora. Irmão, tocar uma obra sem ajuda de obreiros não é fácil. Já fui pastor de dirigir congregações, não foi só uma. Mas este homem de Deus aqui, se ele não tiver o apoio da igreja, não é fácil para ele, porque a carga espiritual está sobre os ombros dele. É ele que paga o preço por esta igreja, e precisa do apoio da igreja. Nós vemos aqui que Elias chega naquela casa, vê o relato da viúva, e ele fala assim, e ele continua afirmando: olha, faz primeiro para mim. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus provando a fé. Quando você entrou por este lugar, Deus já estava falando e provando a tua fé. Porque só vai entrar nessa batalha, pastor Caio, quem tem fé, quem conhece o Deus que serve. Ninguém entra na batalha sem fé, tem que entrar por fé. E nós vemos o texto falar agora que ele pede: olha, faz para mim. Vamos para o texto, para os irmãos entenderem. E ele faz assim, ó: indo ela buscar, chamou ele dizendo: traz também um pedaço de pão. E respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada a não ser somente um pedaço, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar um para mim e outro para o meu filho, para que comamos e morramos. Meu Deus! A fé dessa mulher já estava tão abalada que ela já desejou a morte. Já estava tão perdido, pastor, que ela desejou morrer, e o filho também. Então eu quero nessa noite trazer uma palavra para continuar essa campanha desse trabalho do pastor. O que você está querendo do Senhor nessa noite? Você deixou o seu lugar e veio aqui, largou o seu conforto e está aqui. O que você quer do Senhor? Assim diz Elias, agora o homem de Deus, dizendo à mulher: o que você quer do Senhor nessa campanha? O que você prefere
escolher nessa noite: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Porque é assim, quando entramos na campanha ou quebramos, perdeu a bênção. É assim que acontece. Campanhas não se corta, não se quebra. Campanha você vai do começo ao fim. É por isso que tem o nome campanha. Vou acampar aqui. Vou acampar e vou vencer. E nada nesta vida conseguimos de mão beijada, como diz o ditado. Tem que ter esforço, tem que se esforçar, tem que botar o joelho no pó, a boca e orar e buscar, clamar o Deus do céu, buscar do Altíssimo aquilo que você quer. É como Davi falou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Se você estivesse pegando essa mensagem, o Senhor se inclinou para Davi. O texto bíblico diz que ele se inclina, olhando para Davi, e olha a resposta do Senhor: o que tu queres, Davi, nessa noite? Então, meus queridos e amados irmãos, o povo pereceu naquela época porque idolatrou demais. Perderam a bênção porque abandonaram Deus. E é assim que acontece. É assim que acontece na vida do crente hoje. Abandonou Deus, perdeu. O nosso pastor presidente fala muito bem, acho que todos aqui escutam ele falar bem assim: olha, começar bem, terminar mal. Ele quer dizer o seguinte: já começou, vamos até o fim. Já aceitou Jesus, vai até o fim agora, porque o céu nos espera. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nós vemos aqui o texto falar: e o Senhor ouviu, e assim diz assim: respondeu ela então: certo como vive o teu Deus. Ela já não estava mais confiando, ela já tinha perdido a confiança. E quantos nessa noite está confiando nessa campanha? É uma pergunta. Quantos nessa noite aplicou o propósito? Quantos nessa noite veio buscar e botou o pedido nesta caixa de oração? É acreditar naquilo que não se vê. É confiar naquilo que está por vir, pastor. Sabe por quê? Porque o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, temos que viver o hoje. Aleluia. E nós vemos o texto falar que esta mulher estava em decadência. E nós vemos, queridos, por quê? Porque o mundo já é do maligno. O Senhor Jesus falou: não ajuntamos tesouros nessa terra, ajuntamos lá, aonde a traça e a ferrugem não come e nem corrompe. Ajuntar tesouro nessa terra é a sua glória que vai ser aqui, e a nossa glória não é aqui. Aleluia. Vamos para o final, pastor, me dê uns minutinhos para orar pelos irmãos. E diz assim, e o texto, versículo 3 diz assim: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz como dissestes, mas fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei aqui, e foram depois e fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te mandar chuva. Ora, nós estávamos diante de uma mulher que agora recebe do Senhor, da parte de Deus, uma palavra: não temas. E nós vamos procurar na Bíblia, o Senhor diz 366 vezes: não temas. Por quê? Porque nenhum dia o Senhor quer que você fique com medo. A minha esposa trouxe uma saudação falando: não vos turbe os vossos corações, creiam em Deus.
Nós vemos 285 vezes, 2085 vezes o Senhor falando: eu te abençoarei, e a igreja ainda não crê. Nós vemos o Senhor falar muitas vezes: tenha fé em Deus, não se espante, não se abale. Porque o Senhor está falando à igreja desta forma? Porque Ele sabia muito bem que esse dia terrível chegaria para a igreja. E a igreja não pode perder este foco. Não temas. Acredite no propósito que você colocou no coração. Acredite naquilo que Deus tem para você. Confie. Vamos para o final. O texto que eu li. Aí, olha só o texto que eu li. Depois assim diz o Senhor. Aí o versículo que eu li. Então clamou o Senhor, dizendo: Senhor, também até esta viúva que me hospedasse e afligisse, matando seu filho. Olha só o que acontece agora. Para desanimar a mulher que recebera toda aquela bênção, o filho morre. Aleluia. O filho padece. Mas o texto bíblico diz que Elias vai agora e clama ao Senhor de novo. Eu estou aqui nesta noite na posição de profeta de Deus. Eu quero perguntar para você: você está clamando aquilo que você quer? Você está buscando de todo o teu coração e de todo o entendimento? O texto bíblico diz que o profeta agora clama ao Senhor e fala: Senhor, até esta viúva que me hospedou, afligiste matando seu filho. Aí o texto vai dizer que ele por 3 vezes, aleluia, e é isso que eu quero pregar nessa noite. Por 3 vezes ele deitou sobre o menino, confiando no Deus que ele serve. E quantas vezes você vai buscar esse Deus pela sua bênção? Quantas vezes você vai vir aqui neste culto que o pastor abriu nesta campanha de 12 dias por 12 meses? É isso que Deus quer falar nessa noite a essa igreja. É isso que o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor sabia muito bem que a igreja está desanimada, mas é preciso ver a situação dessa viúva para falar assim: a igreja aqui do Pastor Caio está na bênção, porque você não está na posição desta viúva. A sua casa tem pão, a sua casa tem água, a sua casa tem bênção. Então nessa noite eu quero dizer, como profeta do Senhor: glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem vitória para você. Fica de pé. Uma palavra rápida para não cansar os irmãos. Eu já disse aqui, vou